Quando surge família palestrina? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, trazendo tudo o que acontece no dia a dia do nosso Verdão. E olha, tem muita coisa rolando. Bora atualizar geral com as últimas do Palmeiras, porque o momento é quente, dentro e fora de campo. Primeiro, vamos falar de Libertadores. O Palmeiras garantiu vaga nas oitavas de final e, como tem sido tradição nos últimos anos, passou com a melhor campanha da fase de grupos. Isso significa que vai decidir em casa até, quem sabe, uma eventual semifinal? A final, como a gente sabe, será em jogo único lá no Peru, mas até lá tem muito chão pela frente. A próxima etapa já tem data marcada dia 2 de junho, ao meio-dia, direto da sede da Conmebol no Paraguai. A expectativa é grande. Quem será o próximo adversário do Verdão? Comenta aí o seu palpite. Com a melhor campanha geral, a torcida espera um confronto mais tranquilo, mas a gente sabe que na Libertadores não tem jogo fácil. Falando agora do elenco, uma definição importante veio à tona nos bastidores. O Palmeiras bateu o martelo e decidiu manter Marcelo Lomba no grupo até o fim do contrato, que vai até dezembro. Com isso, as negociações com Gabriel Grando do Grêmio foram encerradas. Lomba permanece, Grando não vem. Simples assim. E tem um detalhe interessante, Lomba chegou a ter interesse em sair, até flertou com uma possibilidade de jogar no Fluminense, mas entendeu que talvez nem lá teria tanto espaço. Afinal, mesmo com mais de 40 anos, o Fábio continua sendo absoluto por lá. E cá entre nós, se fosse para manter o Lomba no elenco, por que não renovar e estender a permanência dele, até quem sabe encerrar a carreira com a camisa alviverde? A verdade é que o Palmeiras já está olhando para o futuro. Mesmo mantendo o Lomba, agora, o clube segue no mercado mapeando opções para o gol. Tanto para o lugar dele, quanto para uma eventual saída de Everton no futuro. Mas pelo que se sabe até aqui, nenhum novo goleiro deve chegar na próxima janela. A busca continua, mas sem pressa. Agora vamos de Copa do Brasil. Quinta-feira tem decisão na terceira fase contra o Ceará no Allianz Parque e a torcida está empolgada. Só no primeiro dia de vendas, mais de 14 mil ingressos foram comercializados. E não é para menos, os preços estão mais acessíveis, com entradas a partir de R$40. Boa chance para quem nunca viu o Verdão de perto ou ainda não conheceu o Allianz Parque e tem meia entrada para todos os setores. É hora de encher o estádio e empurrar o time rumo à classificação. Outra notícia que movimenta os bastidores é sobre Rafael Veiga. A informação é de que o meia aguarda propostas da Europa para deixar o clube após o Super Mundial. O empresário dele, André Curi, estaria incomodado com o fato de Veiga estar no banco. E convenhamos, hoje não dá para cravar ele como titular absoluto. A concorrência é pesada e o momento técnico dele não é o melhor. Mas para o empresário isso não importa muito. Ele já tinha se manifestado, inclusive, quando o Dudu estava voltando de lesão, dizendo que o camisa 7 merecia ser titular. Agora repete o discurso com Veiga. E mais, já começou a ventilar interesse de clubes europeus como a Inter de Milão. A ideia parece clara: tentar agitar os bastidores e pressionar o clube. Mas se quiser levar, é simples, chega com a proposta no valor que o Palmeiras deseja. A diretoria não vai se opor a negociar desde que a oferta seja vantajosa para o clube. Depois do Super Mundial, tudo pode acontecer. E já que estamos falando de lesão e retorno, Paulinho é outro nome em pauta. O jogador está na última fase da recuperação, a chamada fase 4, e ainda treina separado, com o núcleo de saúde e performance. Por isso ainda é dúvida para enfrentar o Ceará. A expectativa maior é que ele esteja à disposição contra o Flamengo. Até lá, o elenco fará mais 2 treinos antes do jogo decisivo pela Copa do Brasil, e aí sim, o técnico Abel Ferreira vai bater o martelo sobre os relacionados. E agora, uma notícia que vem da Confederação Brasileira de Futebol. Samir Chudi deve ser confirmado como o novo presidente da CBF, com apoio declarado de Leila Pereira, inclusive. A ideia dele é padronizar os gramados no futebol brasileiro, algo que seria muito bem-vindo, já que a gente sabe o quanto a qualidade do campo impacta no desempenho dos times. Agora, será que ele vai conseguir mesmo colocar isso em prática? Vamos acompanhar. A eleição deve ser só uma formalidade, já que ele é candidato único. Então tudo indica que a confirmação vai acontecer nas próximas semanas. Por fim, vamos falar de Gustavo Garcia. O lateral direito, que estava emprestado ao Nacional de Portugal, se despediu do clube pelas redes sociais e agora aguarda uma definição
do Palmeiras. Ele tem contrato com o Verdão até o final de 2027, mas o clube ainda não sabe se vai reintegrá-lo ou buscar uma nova negociação. Nos bastidores, há sondagens de clubes portugueses e também da Turquia. Lá, Garcia fez 33 partidas, sendo titular em 31 delas e ainda deu 2 assistências. Mas mesmo com esse desempenho, parece pouco provável que ele tenha espaço no elenco neste momento. A temporada está em ritmo acelerado, com decisões importantes pela frente, e dificilmente o técnico Abel Ferreira vai usar o Brasileirão ou a Copa do Brasil para fazer testes. Se fosse para avaliar Garcia, o momento ideal seria no Campeonato Paulista. Como isso já passou, o mais provável é que ele seja novamente emprestado ou até negociado em definitivo, caso chegue uma proposta interessante. E ainda nesse clima de decisões e bastidores agitados, vale a gente olhar com atenção para alguns movimentos do elenco que podem passar batido, mas dizem muito sobre o planejamento do Palmeiras. Uma dessas situações envolve nomes da base, jogadores que estão sendo observados com carinho, mas que precisam de espaço e tempo para amadurecer. O problema é que com um calendário tão cheio, essa oportunidade quase não aparece. A gente vê o Garcia como exemplo disso, jogou bem em Portugal, teve sequência, ganhou experiência, mas ainda assim parece que vai acabar saindo. E esse padrão vem se repetindo. Vários atletas revelados na base palmeirense acabam precisando rodar bastante até conseguir um espaço definitivo no elenco principal. Quando conseguem, é claro que o torcedor entende que para disputar títulos e manter o nível de competitividade, o clube precisa ter um grupo forte com atletas experientes prontos para entrar e decidir. Mas, ao mesmo tempo, há uma cobrança cada vez maior para que os talentos formados na academia tenham mais chances. Esse equilíbrio nem sempre é fácil de encontrar, e talvez o Paulista do ano que vem seja o único cenário viável para ver alguns desses garotos ganhando minutos. Enquanto isso, o time segue firme em todas as competições. Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro exigem intensidade máxima, e o técnico Abel Ferreira já deixou claro que não dá para rodar tanto o elenco em momentos decisivos. E aí entra outra discussão que vem ganhando força nos bastidores: será que o Palmeiras vai mesmo manter essa base até o final do ano? Ou algumas peças importantes podem ser negociadas na próxima janela? Rafael Veiga, como já falamos, é um dos nomes cotados para sair, mas não é só ele. Outros jogadores também despertam interesse de clubes do exterior. E não dá para ignorar a janela de meio de ano, que costuma ser movimentada. A diretoria trabalha com o pé no chão, mas sabe que proposta boa e irrecusável pode pintar a qualquer momento. Por isso mesmo, o trabalho de mapeamento de mercado segue a todo vapor. Mesmo que agora não vá chegar ninguém para o gol, por exemplo, isso não quer dizer que o clube esteja parado. Muito pelo contrário, a busca por reforços é constante. A diferença é que o Palmeiras não faz loucura. Só contrata se realmente encontrar alguém que se encaixe no perfil técnico, tático, financeiro e também comportamental. Aliás, esse último ponto é cada vez mais valorizado dentro do clube. O Palmeiras quer atletas comprometidos que cheguem com vontade de vestir a camisa e agregar no ambiente. Não adianta trazer jogador badalado que não vai entender o peso da responsabilidade. O ambiente no elenco é considerado muito bom, e manter essa harmonia é prioridade. Por isso, antes de qualquer contratação, a análise vai muito além do que o jogador faz com a bola no pé. Voltando para o que acontece dentro de campo, o torcedor já começa a fazer as contas para entender como o time pode encarar essa maratona nas próximas semanas. O confronto contra o Ceará pela Copa do Brasil vai exigir concentração total. Mesmo jogando em casa e com o apoio da torcida, não dá para entrar com salto alto. O adversário pode não viver o melhor momento, mas tem qualidade e já mostrou em outras oportunidades que sabe aprontar fora de casa. E é bom lembrar, na Copa do Brasil, qualquer vacilo custa caro. Não tem jogo de volta em casa garantido na próxima fase, não tem margem para erro. E o torcedor que já acompanha essa competição há mais tempo sabe como ela pode ser traiçoeira, por isso toda a atenção é pouca. Depois disso, o foco já vira para o Campeonato Brasileiro e também para o planejamento da próxima fase da Libertadores. A ansiedade pela definição do adversário é grande, mas o pensamento dentro do elenco é jogo a jogo.
E isso tem sido uma das marcas do trabalho de Abel Ferreira. Ele não deixa o grupo se deslumbrar nem se acomodar. Cobra, exige, motiva. E o reflexo disso é visto em campo. O time pode não ser sempre brilhante, mas é muito competitivo. Briga por todas as bolas, joga com seriedade independentemente do adversário. Só que nem tudo são flores. Um ponto que ainda gera debates é a oscilação de alguns atletas ao longo da temporada. Além de Veiga, outros jogadores importantes vêm sendo questionados pela torcida. Alguns torcedores pedem mais oportunidades para nomes que têm entrado bem nos jogos, enquanto outros defendem a manutenção da base, que já conquistou títulos. Esse tipo de discussão é natural e até saudável. Mostra que o torcedor está atento e quer o melhor para o time. Mas no fim das contas, quem decide é o treinador. E até aqui a maioria das escolhas dele se mostrou acertada. O que não significa que não existam pontos a ajustar. O principal deles talvez seja o setor ofensivo. Em alguns jogos, o Palmeiras tem tido dificuldade para furar defesas fechadas. Falta um pouco mais de criatividade, de imprevisibilidade no último terço. É aí que o nome de Veiga volta à discussão. Mesmo sem viver o melhor momento, ele ainda é um dos jogadores mais talentosos do elenco. A dúvida é, será que vale insistir nele para recuperar o melhor futebol? Ou o momento é de dar espaço a quem está rendendo mais? Essa é a grande questão. Outra situação que merece atenção é a questão física. O calendário não perdoa e o desgaste já começa a aparecer. Alguns jogadores estão no limite e a comissão técnica tem trabalhado para evitar lesões. Paulinho, por exemplo, está sendo tratado com toda a cautela possível. A ideia é não correr risco desnecessário. Se tiver que esperar mais 1 ou 2 jogos, tudo bem. O importante é que ele volte 100%. E esse cuidado tem sido uma marca do departamento médico e do núcleo de saúde do clube, que é referência no futebol brasileiro. Enquanto isso, nos bastidores da CBF, a eleição de Samir Chudi parece questão de tempo, e com isso cresce a expectativa sobre as mudanças que ele pode implementar. A promessa de padronização dos gramados, por exemplo, é algo que agrada a maioria dos clubes, mas também gera dúvidas. Vai ter verba para isso? Vai ter fiscalização? Será que vai valer mesmo para todo mundo? São questões que ainda não têm resposta, mas que precisam ser discutidas com seriedade. O futebol brasileiro precisa evoluir e ter gramados de qualidade. É o mínimo que se espera de um campeonato do tamanho do nosso. E o Palmeiras, como um dos clubes mais organizados do país, tem papel importante nesse debate. A presidente Leila Pereira já mostrou que está disposta a participar ativamente dessas decisões, e o clube tem sido uma das vozes mais firmes nas discussões com a CBF. O objetivo, é claro, melhorar o ambiente do futebol como um todo. E isso passa por estrutura, arbitragem, calendário e também por uma gestão mais profissional nas entidades que comandam o esporte. Mas enquanto essas mudanças não chegam, o foco segue total dentro de campo. A missão agora é manter a consistência, administrar o elenco com inteligência e buscar novas vitórias para seguir firme na briga por títulos. O torcedor está junto, empurrando, cobrando quando precisa, mas sempre acreditando. E é isso que faz a diferença. O Allianz Parque será mais uma vez palco de decisões. E o Palmeiras, como sempre, entra em campo com a obrigação de honrar sua camisa. Independentemente do adversário da competição ou da fase, o espírito de luta tem que estar presente. E o que não falta nesse elenco é entrega. Por isso a expectativa é de um segundo semestre ainda mais intenso, com emoção até o último minuto. A torcida faz a sua parte e o time dentro de campo tem correspondido. Agora é continuar acreditando, porque a temporada promete. E como diz aquele velho bordão avante palestra, antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras continuando. A semana foi agitada para os torcedores do Palmeiras após um comentário inesperado de Ronaldinho Gaúcho ganhar força nas redes sociais. O ex-camisa 10 da seleção brasileira, ídolo do futebol mundial e conhecido tanto por seu talento quanto por seu carisma, causou alvoroço ao elogiar publicamente o Verdão, algo que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados entre os amantes do esporte. O rumor começou com uma declaração atribuída ao craque em que ele enaltece o desempenho do Palmeiras nas últimas temporadas.
É um time muito bem montado, joga com inteligência, tem jogadores decisivos e um técnico que sabe o que faz, teria dito Ronaldinho em um suposto bate-papo informal. O elogio foi suficiente para incendiar os comentários online, com milhares de torcedores repercutindo a fala, enquanto adversários reagiam com surpresa e, em alguns casos, ceticismo. Ainda que não tenha sido uma declaração oficial em uma entrevista, o comentário circulou com tanta força que veículos esportivos e páginas de fãs passaram a tratar o assunto com destaque. O prestígio de Ronaldinho dá peso à sua opinião, e quando ela é favorável a um rival direto de muitos clubes tradicionais, as redes entram em ebulição. Torcedores do Palmeiras, é claro, comemoraram a fala como uma espécie de reconhecimento, vindo de um dos maiores nomes da história do futebol. Alguns brincaram que até Ronaldinho reconhece a superioridade do time de Abel Ferreira, enquanto outros aproveitaram para reforçar a boa fase alviverde nos últimos anos, coroada por títulos nacionais e internacionais. Por outro lado, o comentário também gerou discussões mais profundas sobre o atual momento do futebol brasileiro. A fala de Ronaldinho foi interpretada por muitos como um reflexo da consistência do Palmeiras dentro e fora de campo, algo cada vez mais raro no cenário esportivo nacional. Se o comentário foi real ou apenas um exagero da internet, ainda não. Está claro, Ronaldinho, que frequentemente participa de eventos e entrevistas descontraídas, não confirmou oficialmente a frase, mas também não a desmentiu. Seja como for, o simples rumor de seu elogio foi suficiente para movimentar o noticiário esportivo e reforçar a moral de um time que vive grande fase e que, agora, parece ter a aprovação até de uma lenda como Ronaldinho Gaúcho. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!